E eu darei poder às minhas duas testemunhas, que elas profetizam por 1260 dias vestido de saco de crina. Essas são as duas oliveiras, os dois candelabros que ficam diante de Deus na terra. E se algum homem os quiser ferir, fogo sairá da sua boca e o devorará seus inimigos. E se algum homem os ferir, dessa forma deve ser morto. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, e têm poder para sobre as águas, para transformá-las em sangue e de ferir a terra, com todas as pragas, sempre que quiserem. E quando tiverem terminado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, o anticristo, sem fundo fará guerras contra ele, e os vencerá e os matará. Hoje aqui vamos falar sobre as duas testemunhas. Será que são dois homens? Será que é Elias e Moisés? Eles vão ressuscitar e aparecer aqui diante de nós? Ou será que é o Antigo e o Novo Testamento? Quem são eles? Bom, hoje eu vou jogar luz para desvendar um pouco sobre isso e a gente poder entender o que é ou quem são. Mas antes disso, eu quero convidar você para uma prece. Querido Deus, Pai eterno, Pai amado, que habita nas alturas do céu, Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, que o Seu Santo Espírito possa me usar para falar com estes jovens e com esses meus amigos, meus conhecidos, talvez vizinhos. Que o Senhor possa estar, então, me usando deste momento para passar a Tua palavra, a Tua verdade para eles. Que assim seja em Teu santo nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, antes de eu começar então, a gente poder introduzir esse assunto, começar então a revelar, entender realmente Apocalipse, eu preciso dizer algumas coisas para vocês. São palavras firmes, são duras e fortes, mas eu preciso dizer isso para vocês antes. Bom, a primeira é: eu não me importo com a opinião de ninguém, quer seja para elogios, quer seja para críticas, não me importa. E eu vou dizer o porquê. Bom, o segundo motivo: eu não busco agradar ninguém. Eu sou adventista do sétimo dia, mas eu não busco agradar os adventistas do sétimo dia. Não quero agradar vocês. Não quero agradar os católicos, não quero agradar os espíritas, não quero agradar os evangélicos, não quero agradar os ubandistas, não quero agradar ninguém. Somente um único ser eu quero agradar. Somente Deus, meu Criador. Só Ele, Jesus Cristo. Ok? Eu preciso deixar essas coisas claras, eu preciso falar essas coisas para você. Terceiro motivo: eu não busco convencer você. Eu não preciso convencer você. E eu não quero convencer você. A única coisa que eu busco fazer aqui é te entregar a verdade e então agradar meu Deus, meu Criador. Talvez para você não seja a verdade agora. Talvez essa não seja a sua verdade. Mas esta é sim a verdade. Ok? E é por isso que eu vou desativar os comentários a partir deste vídeo. Não vou mais permitir que faça comentários. Por que isso? Bom, porque eu tenho uma verdade para trazer para vocês, tá? Eu vou falar toda a verdade, mas as pessoas costumam pensar em coletivo e seguir a manada, vamos dizer assim, ok? Então, para que você não pare o vídeo ou termine o vídeo e venha ler os comentários, e talvez uma maioria agrade ou a maioria não goste, e essa maioria comente aqui, e aí você tem uma percepção a partir do que as pessoas em si estão pensando, eu vou desativar para que você não pense em coletivo, para que você não tenha sua opinião baseada no que as outras estão pensando. Eu vou falar o que eu tenho para falar, então você ouve e você por si só tira a sua própria conclusão. Eu não estou dizendo que você não pode me criticar, que você não pode me elogiar, que você não pode sugerir ou perguntar. Você pode fazer tudo isso. Mas no privado, lá no meu direct, no Instagram, só mandar um direct lá no meu Instagram, eu vou te responder
a gente troca uma ideia. Quem sabe eu vou estar trazendo aqui em vídeos, né? Nos nossos vídeos, se for realmente algo relevante a se trazer, ok? Bom, esclarecido então tudo isso, todos esses 3 fatos, né? De que não me importo com o que vão dizer, não quero agradar ninguém, nem você, não também quero convencer você, só quero agradar meu Senhor Jesus Cristo que está no céu e vai voltar um dia, todo olho verá, tá? O único querer, Esdras, então talvez você pergunte, Esdras, o que você está fazendo aqui então? Bom, eu preciso te entregar a verdade e agradar meu Deus. Este é o único motivo que eu estou aqui. Então, através de fatos e uma lógica a nível fundamental, eu vou te explicar realmente o livro de Apocalipse, para você realmente entender e entender a verdade. A verdade só basta ser entregue. Não vai ser eu que vou te convencer disso. Esse não é meu papel. Não é minha função. Não sou eu que te convenço. Quem vai te convencer disso é o Espírito Santo. Então, minha única função aqui, meu único dever é te entregar a verdade para agradar meu Deus. Ok? Então, vamos lá então. Vamos então começar a estudar quem serão essas 2 testemunhas. Quem vai ser esses 2 homens? Será que é o Antigo e o Novo Testamento? Ou será que vai ser 2 homens? Vai ser 2 profetas? Ou quem sabe então Elias e Moisés? Vamos começar lá. Esdras Vlogs. As 2 testemunhas de Apocalipse. Primeira pergunta que a gente tem que fazer: o que é testemunhar? O que significa testemunhar? Bom, o maior testemunho para Jesus é dar sua vida em testemunho a Ele. Este é o maior testemunho que a gente pode dar em nome de Jesus. E esses 2 profetas, eles vão testemunhar de que por Jesus eu morro e por Jesus eu vivo de novo. Testemunho. Este vai ser o testemunho desses 2 profetas. Por isso já diz, as 2 testemunhas que profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras, 2 candelabros que permanecem na terra. E depois de 3 dias e meio, a besta que sobe do abismo os atacará, os vencerá e os matará. E depois de eles ouvem uma palavra, ressuscitam e ouvem uma palavra, subam para aqui. E eles sobem, e então vai para o céu junto com Jesus. Estas serão as 2 testemunhas. Estes serão os 2 homens. Isso é o que a Bíblia diz. Isso está em Apocalipse 11, versículo 3. Então vamos ver um pouco mais sobre o que a Bíblia diz sobre essas 2 testemunhas. Lá então em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, a gente já pode ter uma noção do que é realmente essas 2 testemunhas. Note o seguinte, que a Bíblia é a palavra do Senhor, ela é a luz maior, ela é o pilar principal, é ela que a gente deve seguir primordialmente, ok? Então vamos lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, para ver o que é essas 2 testemunhas e quem são essas 2 testemunhas. Bom, já lá no começo a gente pode observar o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Veja muito bem, que aqui já em Apocalipse está dizendo o seguinte, que João recebeu essa revelação de Apocalipse, e João é um servo do Senhor Jesus Cristo. Se João é um servo do nosso Senhor Jesus Cristo, e já no início diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Quem serão esses 2 servos? Será que é todo o povo? Será que é toda a humanidade que prega Apocalipse? Será que é isso? Bom,
Vamos entender então o que diz Apocalipse, porque a Bíblia própria se entende, a gente precisa entender a Bíblia a partir da Bíblia, não é assim? É assim. Então vamos lá. Lá em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, diz o seguinte: Mas no dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, como ele anunciou aos profetas, seus servos. Então o que você pode entender lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, de que os servos os quais Deus está se referindo ali seriam então profetas. Veja muito bem, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. E quem são esses servos? Como lá está em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, os profetas. E quais serão então esses profetas? Agora você precisa então em Apocalipse capítulo 11, versículo 3. E darei então poder às minhas duas testemunhas, elas profetizarão por 1260 dias, vestida de pano de saco. O que significa pano de saco? Bom, mais pra frente a gente vai sabe falar sobre isso. Aqui do meu lado então, você pode ver, eu fiz todo um estudo aprofundado para relacionar uma coisa na outra, ok? Para a gente poder entender realmente a palavra do nosso Senhor e poder entender as profecias e o futuro. Vamos lá. Apocalipse capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, né? Nosso Deus, que Deus Pai lhe deu para mostrar aos profetas, né? Como a gente já tem elucidado aqui, os servos em profecias aqui na profecia de Apocalipse significa profetas, né? As quais brevemente devem acontecer, que o seu anjo enviou e as notificou a João, seu servo, também profeta. João não era um profeta lá no passado? Não foi ele que profetizou todo o Apocalipse, todo o fim da humanidade? Todo o fim dos tempos? Foi João, não foi? Ele era servo. Assim, da mesma maneira que os quais, está em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, né? Se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos profetas, seus servos. Então, lá em Apocalipse capítulo 1, está se referindo então que vai mostrar Jesus Cristo, é uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus Pai lhe deu para mostrar aos profetas as coisas que brevemente devem acontecer, e seu anjo as enviou e notificou a João. Correto. Bem-aventurado aquele que lê e que ouve as profecias deste livro e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos entender então um pouco mais agora Apocalipse capítulo 10, versículo 7, desmiuçar, desmistificar este versículo, porque a gente precisa entender realmente. Bom, mas no dia da voz do sétimo anjo, quem que é o sétimo anjo? O sétimo anjo, ele toca a sua trombeta, e a trombeta, a sétima trombeta, já é a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando ele tocar a trombeta, se cumprirá, vai se cumprir o mistério de Deus, como ele tinha anunciado aos profetas. Note que aqui, então, tem basicamente ali 3 personagens, 4, contando com Deus, ok? Então veja que em Apocalipse capítulo 1 tem basicamente 4 personagens. Deus, que é o principal, é claro, João, o que escreveu o Apocalipse, e esses 2 profetas, que são 2 servos do Senhor. Entende? Então, no dia da voz do sétimo anjo, que já é a volta de Jesus, né? Quando Jesus estiver próximo a chegar, próximo a vir, próximo a voltar, e quando este sétimo anjo tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, como ele anunciou ao seu servo, os profetas. Agora a gente precisa perguntar, que mistério é esse? Bom, Apocalipse é um livro condensado. Há muitas informações em poucas palavras, a quais remetem a muitas coisas, do passado e do futuro, e também do presente. Então, quando a gente diz mistério, pode ter vários significados, mas basicamente são 2. O mistério é o seguinte: o primeiro representa,
Porque essa palavra é muito importante eu já dizer a vocês qual o significado dessa palavra, representar. Por exemplo, os deputados representam o povo, mas os deputados são povo? Não, não são. Deputado é deputado, povo é povo, não é? Bom, um representante comercial de uma empresa, ele representa a empresa, mas ele é a empresa? Não, a empresa é a empresa. Ele só representa a empresa, é simbólico. Entende? Por exemplo, você também pode representar muitas coisas. Entende? Então essa palavra representa, representa, mas não é, ok? Então, o mistério de Deus representa os livros de Daniel e de Apocalipse, mas não é. Porque o verdadeiro mistério de Deus é a volta de Jesus. Esse é o maior mistério de toda a humanidade. Quando que Jesus vai voltar? Você quer saber? Você gostaria de saber? Bom, vamos continuar estudando. Então, vai se cumprir o mistério de Deus, vai se cumprir a volta de Jesus, como ele anunciou aos profetas, os seus servos. Ou seja, aqui então está dizendo o seguinte: quando Jesus estiver prestes a voltar, ele vai anunciar a esses dois profetas a volta dele. E quando ele vai voltar, ok? E vai então se cumprir na sétima trombeta, que já é a volta de Jesus, a volta dele, de Jesus. Entende? É isto que significa este verso. Então vamos seguir adiante, então, estudar aqui. Darei poder às minhas duas testemunhas, elas profetizarão por 1260 dias, vestida de pano de saco. Essas são as duas oliveiras, os dois candelabros que permanecem diante do Senhor na terra. Se alguém lhes quiser causar dano, da sua boca dele sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar dano a estes homens. Eles têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando. E tem também poder para transformar água em sangue e ferir a terra com todas as sortes de pragas quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, vencerá e os matará. Seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Bom, vamos entender então o que essa passagem está dizendo, tá? Aqui já no início, darei poder às minhas duas testemunhas. Bom, lembra que quem testemunha dá a vida por Deus? Este é o maior testemunho à humanidade. Você dá a sua vida por amor a Cristo, por amor à palavra dele. E que estes dois homens vai falar assim. Estes serão os principais lemas desses dois homens. Jesus eu morro e por Jesus eu vivo de novo. Testemunhe. Por Jesus eu morro e por Jesus eu vivo de novo. Testemunhe. Isso é testemunhar. Que por amor a Jesus você morre, mas por ele, você vive de novo. Então você deve testemunhar. Este é o testemunho. Porque eles vão morrer, esses dois homens, mas ele voltará a dar vida. Jesus vai dar vida novamente a esses dois homens. Então eles vão profetizar durante 1260 dias vestidas de pano de saco. Antes de eu entrar nesse assunto de 1260 dias, que é um pouco complexo, tá? Para os evangélicos isso é bem literal, mas para nós adventistas isso é algo que eu preciso então explicar a vocês, meus irmãos adventistas. Mas antes de eu chegar nisso, vamos falar então vestida de pano de saco. Há um livro cujo qual eu já estudei bastante, que se chama Apocalipse Verso por Verso, né? De Henry Feyerabend, um pouco difícil, hein? Feyerabend, um negócio assim. Não estou muito bem familiarizado com esses nomes, mas vamos adiante. Bom, lá diz o seguinte: vestida de pano de saco por quê? Estes homens estarão de luto. Eles estarão de luto porque durante esse período que eles vão profetizar, estarão passando por grandes tribulações. Como lá está em Mateus 24:
Vocês ouvirão de guerras e rumores de guerras, nação se levantará contra nação, reino contra reino, mas isso ainda é o início das dores. O fim ainda não chegou, mas vai chegar e está próximo. Então, é por isso que esses dois homens vão profetizar vestidas de pano de saco, porque lá no passado, quando alguém estava de luto, se colocava com roupas de saco, roupas humildes, e então ficava ali de luto, né? Então esses dois homens vão estar vestidos de pano de saco, por quê? Porque eles vão estar de luto. A humanidade vai estar passando por um grande período, o qual está prestes a chegar o fim dos tempos, a tribulação e depois a grande tribulação. Por isso eles vão estar vestidos de pano de saco, ok? E eles vão profetizar por 1260 dias. Bom, o entendimento que nós, adventistas, temos é o seguinte, que dia vale ano, né? Um dia em profecia vale um ano. Isto é verdade? Ora sim, ora não. Esse é o segredo. O tempo é de Deus, não sou eu, não é você, não é ninguém que determina qual será, então, como deve ser o entendimento, ok? Das profecias de tempo. Então, eu afirmo a vocês o seguinte, ora é literal e ora é simbólico. Quando é simbólico? Quando você tem que converter dia, ano. Quando é literal? Quando você deve seguir o que está na Bíblia. Veja muito bem. Lá no passado, houve um período, o qual por 1260 anos, por quase 1260 anos, a Bíblia, a Escritura Sagrada, foi proibida. E milhões e milhares de mártires morreram durante a Inquisição Papal. Não leve em conta essas coisas, porque eu não busco atingir você, católico. Eu sei que você tem um coração sincero, que você tem sua fé, mas eu preciso dizer essas coisas, assim como afirmei lá no início do nosso vídeo, ok? No passado, o poderio papal, através dele, usou muitos homens, os quais foram os jesuítas. Eles perseguiram, mataram. Eu vou indicar um vídeo para você, vou deixar aqui embaixo, sobre o que aconteceu no passado e sobre tudo isso. Você vai entender muito melhor através desse homem que é um estudioso da palavra, um pastor, um PhD, e estudou toda a história passada. Mas eu não estou aqui para falar sobre o passado. Estou aqui para falar sobre o futuro e o que vai acontecer, né? A entender as profecias de Apocalipse. Este é meu dever. Então, lá no passado, foram 1260 anos de perseguição à Bíblia. Quem tinha uma Bíblia, quem tinha uma página da Bíblia, era perseguido e morto. Esta é a verdade. Então, eu vou deixar o vídeo aqui que desmiuça e explica muitas coisas as quais muitas pessoas não dizem. Vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição, você pode assistir. É um ótimo vídeo para expandir sua mente e você entender tudo o que aconteceu lá no passado. Mas agora eu vou explicar tudo o que vai acontecer daqui para frente, ok? As profecias de Apocalipse. Vamos lá. Então, os 1260 anos que foram lá no passado de perseguição foi convertido, né? Lembra que aqui então diz: profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Lá no passado, né? Representou, porque é passado, o Antigo e o Novo Testamento. E foram por 1260 anos. Por quê? Dia vale ano, hora dia vale ano, mas hora dia vale dia. Aqui a Bíblia, o entendimento é o seguinte, né? Veja muito bem, talvez confunda um pouco você, mas vou explicar agora. Lá no passado, o que a Bíblia se referia, aqui as profecias de Apocalipse se referia, que esses 1260 dias, a hora tinha que converter para virar 1260 anos, que foi lá no passado, e foi o Antigo e o Novo Testamento, estas duas testemunhas. Porque representa, lembra que representa, mas não é? Lembra disso?
representa, então, lá no passado, o Antigo, o Novo Testamento, que era a Bíblia, e por 1260 anos ela foi perseguida, porque convertemos o tempo profético, dia, ano, correto? Só que agora, daqui para frente, cumpre-se o que está na Bíblia, o pilar principal, a luz maior, que é ela que devemos seguir primordialmente, entende? A história se repete, essa é a verdade. A história se repete, mas de forma diferente. Por exemplo, vou te dar um exemplo do que a história se repetiu. Veja que lá no passado, Noé profetizou 120 anos que o mundo ia acabar, que havia um grande dilúvio. Até então não chovia. E aí por 120 anos, Noé profetizou, né, para que quando começasse a chover, o mundo então ia acabar em uma grande inundação, que foi o dilúvio. Por 120 anos não acreditaram nele, mas o fim do mundo veio e dizimou ali toda a corrupção do DNA humano, os dinossauros, os néfilios, os gigantes, né? E só permaneceu ali a família de Noé, ok? Lá no passado, o mundo acabou, a população, a civilização acabou. Agora, novamente, vai acabar quando Jesus voltar. O mundo vai acabar? Não, o mundo nunca acaba. O mundo pode vir, acontecer o que for, o planeta vai continuar aí. Mas a civilização vai acabar. Então o que aconteceu lá no passado vai se repetir agora, só que de uma maneira diferente. Lá no passado foi o dilúvio. Agora vai vir como? Fogo, praga. Jesus vai voltar no final, salvar os salvos e os ímpios vai perecer. Durante esse período de tribulação, da grande tribulação e, por fim, na volta de Jesus. Ok? Então a história se repete, mas de forma diferente. Então, lá no passado, representou o Antigo e o Novo Testamento por 1260 anos. Agora, já no futuro, cumpre-se o que está na Bíblia, que é estes dois homens, né? Que diz que vão profetizar por 1260 dias. Lembra que ora em profecia o tempo significa dia, ano, mas hora também significa sim o que está. Então lá no passado foi simbólico, 1260 anos, agora é literal. Agora são 1260 dias que esses dois homens vão profetizar, ok? Eu preciso esmiuçar, eu preciso declarar, eu preciso dizer isso para vocês, principalmente para os adventistas, porque desconsidera toda a visão, né, futurista do que vai acontecer. Mas isso é um assunto que eu vou dizer um pouco mais para frente, ok? Porque nós estamos aqui para dizer sobre as duas testemunhas. Vou fazer um vídeo único e exclusivo para isso, sobre a interpretação profética de Apocalipse, ok? Seguindo adiante, estas são as duas oliveiras, os dois candelabros que permanecem diante do Senhor na terra. Esses dois profetas são homens escolhidos de Deus. Se alguém lhe quiser causar dano, da boca dele sairá fogo que devorará os inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes danos. Certo? Veja muito bem. Por que tem pessoas que acreditam que seria Moisés e Elias? Porque lá no passado, Elias, durante ali um período ali cujo qual Jezabel, né, estava ali desviando as ovelhas, os santos, os servos do Senhor, para adorar um Deus falso, um Deus inútil, um Deus de pedra, Baal. Então Elias foi e alertou, avisou de que se eles continuassem daquela maneira, o bagulho ia ficar feio. Então por 3 anos e meio não choveu. Não choveu. Ora, em outro momento, Elias, em uma disputa com os profetas de Baal, falsos profetas e um falso Deus, então no Monte Carmelo fez com que descesse fogo dos céus e consumisse toda a madeira que tinha ali. No momento, já depois que rei Acabe tinha morrido, que era marido e rei de Jezabel,
ficou então seu filho, Acasias. Acasias estava prestes a morrer ali, enfermo, por ter adorado a Baal também. Então Elias disse que ele ia morrer. E Elias foi para o monte. Então Acasias mandou um capitão e 50 homens em destino em busca de Elias. Ele mandou os homens, encontrou com Elias, e o que aconteceu? Elias disse o seguinte: se sou profeta de Deus, desça fogo do céu e consuma todos vocês. Consuma todos vocês. Preste atenção nessa palavra. Consuma todos vocês. Desça fogo do céu e consuma todos vocês. Naquela hora, naquele momento, naquele instante, desceu fogo do céu e consumiu todos os homens. Por isso que aqui está dizendo: se alguém lhe quiser causar-lhes dano, da sua boca, da boca deles, sairá fogo que devorará o seu inimigo. Vai sair fogo desses homens da boca deles? Não, não vai sair fogo. Eles vão profetizar que desça fogo, assim como foi Elias lá no passado. Só que agora vai ser aqui no presente, aqui no futuro. Entende? Então, por isso que algumas pessoas pensam que é Elias. Agora, por que algumas pessoas pensam que é Moisés? Vou explicar. Então, estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando. Eles têm poder para transformar água em sangue. Quem transformou água em sangue lá no passado? Foi Moisés. Naquele momento cujo qual o faraó, o rei do Egito, um poder ateísta, declarou guerra aos deuses dos céus e não queria libertar o povo cativo, o povo hebreu, o povo do Senhor, que hoje que depois viera a ser Israel, né? Quando Moisés chegou para falar: faraó, liberte o povo, liberte meu povo, e o faraó: quem és tu, Moisés? Quem é seu Deus? Né? Então, para que Faraó tivesse uma noção de quem era Deus, Deus deu então poder para Moisés, né, transformar água em sangue e ferir a terra. Então feriu ali com várias pragas que você bem conhece, né? Então por isso que estes homens, né, têm poder para transformar água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e os vencer e os matá-los. Então, por isso que tem algumas pessoas que pensam que seria Moisés, porque acreditam, né, que da mesma maneira que Moisés lá profetizou e feriu toda aquela civilização dos egípcios, né, com muitas pragas, da mesma maneira vai ser aqui, né, porque estes homens têm poder de transformar água em sangue, né, e ferir a terra quantas vezes quiserem. Mas isso foi lá no passado. Isso foi lá no passado. Lembra que eu disse? A história se repete, mas de maneira diferente. Agora realmente será dois homens, mas não será Elias nem Moisés. Elias e Moisés estão nos céus. Seria algo atormentador. Imagine só, você subiu aos céus, está vivendo as coisas do paraíso, você está se deliciando com o paraíso, cabota da desgraça sua, né? Você está no céu conhecendo vários mundos, conhecendo vários planetas, conhecendo a criação de Deus, né? Face a face com Deus. Agora Deus manda assim: olha só, volte novamente, desça na terra, né? E agora você vai ter que morrer novamente, né? Porque Moisés já morreu, só Elias que não. Foi ao céu em vidas. Vocês vão ter que morrer novamente pelo anticristo. E aí então, depois de 3 dias e meio, vocês vão subir. Isso não seria legal da parte de Deus. Eu tenho que dizer isso. Mas ele faz o que ele bem entender. Ele vai fazer isso? Eu acredito que não. Porque Moisés já está lá no céu, já fez o que ele deveria fazer. E pronto. Elias também. Então, quando diz aqui: quando estiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los. Quem é a besta que vem do abismo? Toda vez que você tem que entender besta em Apocalipse, besta significa um poder, um império, quem sabe? Um poder, entende? Veja muito bem, ora em Apocalipse o entendimento é simbólico, ora é literal. Veja muito bem, se eu estou dizendo
que a besta é um poder, eu estou dizendo que a terminologia é simbólica, mas seu cumprimento é literal. O que eu quero dizer com isso? Que a besta é um nome que é dado para não dizer o verdadeiro nome. Ou seja, deu um nome simbólico para não dizer o verdadeiro nome, né? Deu um nome simbólico, mas quer dizer a mesma coisa, entende? E vai se cumprir o que ela vai fazer, que é atacar então estas duas testemunhas, vencê-los e matá-los. Seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade. Ou seja, a besta que vem do abismo, que é o anticristo, mais pra frente eu vou explicar isso, vai ficar exposto, né? Vai matar, vai vencer, e seus cadáveres das duas testemunhas vai ficar exposto na rua principal da grande cidade, né? Que figuradamente é chamada Sodoma e Egito. Por que Sodoma? Sodoma, quando eu te perguntar uma coisa, Sodoma, quando você toma Sodoma, o que vem na sua mente? Promiscuidade, licenciosidade, prostituição e sodomitas, né? E várias coisas. Tudo que é mais da escória vem de Sodoma. E hoje a gente vive uma verdadeira Sodoma, não só local, mas globalmente, né? Não preciso adentrar muito nesse assunto. Mas a Bíblia diz aqui, figuradamente é chamada Sodoma, que lembra promiscuidade. E Egito por quê? Porque o Egito foi, se eu não me engano, o primeiro poder ateísta do mundo que declarou guerra ao Deus dos céus. Quando Moisés foi e apresentou, liberte o povo, o meu povo cativo, faraó, então, quem és tu, Moisés? Quem é teu Deus? Ele não é meu Deus, entende? Foi o primeiro poder ateísta. Então, quando está dizendo figuradamente a Sodoma e Egito, está dizendo o seguinte, esta cidade é lembrada pelo seguinte, é um poder ateísta que não acredita em Deus, esta cidade não acredita em Deus e declara guerra ao Deus dos céus e também tem muita promiscuidade. Lá no passado, essa cidade foi a França. A França foi essa cidade. Entende? Que declarou guerra a Deus, que declarou guerra em sua constituição, que não precisava de Deus, pegou todas as Bíblias, juntou na praça e então tacou fogo ali e declarou guerra a Deus. E não acreditava em Deus. Entende? Então a cidade que se refere aqui, lá no passado, foi a França. Lá no futuro é a França. Por isto, a besta que sobe do abismo vem da França. Ok? Vem da França. Mais pra frente a gente vai aprofundar nisso com detalhes específicos para a gente poder entender melhor. Ok? Onde também foi crucificado o seu Senhor. Veja muito bem. Aqui, vamos então levemente especular. Se está dizendo onde também foi crucificado o seu Senhor, essas duas testemunhas, pode ser que também seja crucificada igual Jesus foi crucificado, né? Bom, se na França, eles lá no passado, era o Antigo e o Velho Testamento, e eles pegaram todas as Bíblias, juntaram uma fogueira lá e tocaram fogo na França, agora, estas duas testemunhas pode ser que, né, eles sejam crucificados, porque está dizendo, onde também foi crucificada o seu Senhor, né? Se lá no passado era o Antigo e o Velho Testamento, o Antigo e o Novo Testamento, e foi juntada lá as Bíblias e tacaram fogo, simbolicamente está dizendo o seguinte, a palavra do Senhor foi crucificada lá, né? E agora, no futuro, pode ser que essas duas testemunhas, esses dois profetas, sejam crucificados na França, assim como houve lá no passado. A história se repete, mas de maneira diferente. Pronto. Durante 3 dias e meio,
gente de todos os povos, tribos, línguas, nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presente uns ao outro, pois esses dois profetas, olha a confirmação aí, esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois desses 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé. E um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz do céu e lhes disseram: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto, os sobreviventes ficaram aterrorizados e os restantes, deram glória ao Deus do céu. Veja muito bem que já diz aqui, por que há esse terremoto? Se está dizendo onde também foi crucificado o seu Senhor, aqui é simbólico, o local, a geolocalização, mas vai se cumprir o que aconteceu lá no passado, quase há 2.000 anos atrás, quando Jesus foi crucificado na cruz. Houve um grande terremoto, o qual os romanos ali perceberam que eles crucificaram sim o Filho de Deus. Até então todos os escarneciam: se tu és Deus, desça daí. Não é? Então vai se repetir a história, mas de forma diferente. Não será mais Jesus, é óbvio que não, mas sim esses dois profetas, que vai atormentar por 1260 dias a humanidade, fazendo que não chova, que fira a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Por que eles vão fazer isso? Para a humanidade perceber e ter a noção e saber que o anticristo vai estar na terra, mas ele não é Cristo, ele é o anticristo, entende? Ele não é Deus, ele não é o verdadeiro Deus, porque se assim fora, não estaria acontecendo tudo isso, não teria parado de chover, não estaria água e sangue, nada disso estaria acontecendo, porque se ele fosse realmente Deus, estaria vivendo em tempos bons e não em tempos de guerras. E é por isso que Deus manda essas duas testemunhas, esses dois homens, e dá poder para ele, para avisar toda a humanidade e essas pessoas perceberem de que este não é o verdadeiro Deus. Este é o verdadeiro anticristo, o próprio Satanás, que vai vir como líder mundial. Entende? Isso é um aviso que Deus vai dar. E quando eles morrerem, todo mundo vai ficar feliz. Porque esses dois homens atormentaram a terra. Mas por que eles vão atormentar? Para alertar a humanidade de que este é o verdadeiro anticristo e não é Deus. E quando eles morrerem, todo mundo se festejar. Depois de 3 dias e meio, assim como foi na crucificação de Jesus, ele morreu e ficou ali por 3 dias e meio, então, na tumba. E depois desses 3 dias e meio, ressuscitou. Assim também vai ser com esses dois homens. A história se repete, mas de forma diferente. Ok? Então, quando isso acontecer, toda a humanidade vai perceber, os que podem enxergar, os que não são cegos e não quererem rejeitar o anticristo, os que realmente vai conseguir observar e atentar às profecias de que estes dois homens é o verdadeiro servo do Senhor, e que esse cara que vai estar aí é o próprio anticristo, que vem da França, que é a besta do abrismo, ok? Quando eles ressuscitarem, Deus mandar fôlego de vida para eles, eles vão ressuscitar e vão subir aos céus, e naquela mesma hora houve um terremoto e 7.000 pessoas morreram, porque 1/10 da cidade vai ser destruída. Isso é outro sinal que Deus manda para as pessoas perceberem de que este aí não é Deus, este aí é o anticristo, é o falso Deus, é o homem do pecado, é o filho da perdição. Ele é o anticristo, é o próprio Satanás. Ele é a besta do abismo.
Ele é o rei do norte, ele é o chifre pequeno. Tem muitos irmãos aqui adventistas, né, que tem um entendimento já das profecias baseado no espírito de profecias, os quais estão corretos, mas eu estou aqui para lançar luz, para a gente poder ter um entendimento melhor, o mais possível, o mais possível que a gente possa ter, né, baseado na Bíblia e no espírito de profecia. Agora vamos continuar e vamos ver então o que Apocalipse diz mais sobre esses homens. Apocalipse 12:11. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus, né? E pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Estes dois homens são as duas testemunhas que vão testemunhar. Por Jesus eu morro, por Jesus eu morro e por Jesus eu vivo de novo. Testemunho. Então lá na França, nestes 1260 anos, findando os períodos de 1260 anos, a Bíblia lá ficou escondida sob linguagens desconhecidas, pois quem não lesse o hebraico ou o grego não podia ler a Bíblia. Era ilegal ler a Bíblia. Mesmo os que liam em latim estavam proibidos de ler a Bíblia. Entende? Antes da imprensa, a Bíblia, que era escrita à mão, custava tão caro que somente os que eram muito ricos podiam tê-la. Uma Bíblia custava mais caro do que uma fazenda. Os mestres eruditos da universidade, Monteiro, tinham acesso à Bíblia, mas não as pessoas comuns. Quando surgiu o poder ateísta, né, que é a besta que vem do abismo, é um poder ateu sem nenhum alicerce. Ele representa a anarquia, a confusão de doutrinas que não tem base qualquer. Se você olhar nas páginas de histórias, encontramos que em 10 de novembro de 1793, as Bíblias foram juntadas em Paris, amarradas à cauda de um jumento e arrastadas pelas ruas da cidade. Naquele dia, Bíblias foram empilhadas e queimadas enquanto as pessoas gritavam: "Viva a República da França!". Quem fosse encontrado com uma Bíblia em casa era condenado à morte. A França estava dominada com o que chamaram de filosofias do iluminismo. Iluminismo? O que isso te lembra? Iluminismo? Né? Maçonaria, um grau acima, Illuminati. Pois é. A filosofia do iluminismo, ensinada por Jacques Rousseau e François Voltaire. Voltaire disse que o terremoto de Lisboa em 1755 mostrou que Deus não se importa conosco e que era melhor cuidarmos de nós mesmos. Ele rejeitou a inspiração da Bíblia e disse que a razão humana era muito superior ao cristianismo. Ele detestava de maneira especial o Antigo Testamento, dizendo que ele reduz os humanos a selvagens e embrutecidos. Bom, como que a França fez guerra contra a Bíblia? Bíblias foram juntadas e queimadas, igrejas e instituições religiosas foram fechadas, o sábado, que é o quarto mandamento, a lei divina de Deus, foi abolida e uma semana de 10 dias foi instituída. Quando ele instituíram 10 dias de semana, o povo começou a perecer, porque nosso sistema biológico fomos feitos para trabalhar 6 dias e descansar no 7º dia. Imagine só, você trabalhando 10 dias seguidos, as pessoas adoecem, as pessoas ficam enfermas e começam a perecer. E foi o que começou a acarretar na França. Muitos velhos, muitos jovens, muitos adultos começaram a morrer por conta disso, da exaustiva carga de horário. Então, depois disso, o batismo e a Santa Ceia foram abolidos, a existência de Deus foi negada, a morte foi declarada como um sono perpétuo e a deusa da razão foi estabelecida na pessoa de uma vil prostituta, a quem passaram a adorar. Então, em 1793, a França, o país francês, estirou na sua grande cidade próxima às ruas de Paris
a Bíblia e declarou guerra ao Deus do céu. Né? Lá se cumpriu parte da profecia, que representava simbolicamente o Antigo e o Novo Testamento. Lá no passado foi a França, e no futuro será de novo. A besta que emerge do abismo lá no passado veio da França. A besta que vai emergir do abismo, no futuro será de novo. E pela palavra do testemunho que diante da morte eles venceram, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte não amaram a própria vida. Ou seja, o testemunho que essas duas testemunhas vão dar, estes dois homens, estes dois profetas, é: testemunhe, por Jesus eu morro, por Jesus eu vivo de novo. Testemunhe. Agora já em Apocalipse 13:18 faz uma outra menção a um dessas testemunhas, a um desses profetas. Veja, já lá em Apocalipse 13:18 diz: aqui a sabedoria. Ou seja, aqui tem uma dica. Aqui a sabedoria significa que tem uma dica. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. Então a Bíblia dá, há 2000 anos atrás, quando Deus, Jesus, né, revelou a visão para o servo João, ele deixou uma pista para estes dois profetas que viria 2000 anos depois. Que é, qual é a pista? Aquele que tem entendimento, quem é esse aquele? Aquele vai ser aquele profeta que vai conseguir entender isso, né? Calcule o número da besta, pois é número de homem e seu número é 666. Esta é uma outra passagem a qual se faz referência a um desses dois profetas. Então veja que a gente tem então aqui Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos profetas, né? E revelou através de João, um servo também, assim como os outros dois profetas. Apocalipse 10:7 é uma outra passagem a qual se faz referência novamente a esses profetas. Se cumprirá o mistério de Deus como anunciou aos profetas, os seus servos. Apocalipse 11, que aí desmistifica quem são esses, o que vão fazer, o porquê, como vão morrer, como vão ressuscitar, quantos dias vão ficar aí profetizando. E agora vem Apocalipse 12:11, também novamente faz referência a esses dois profetas. Eles venceram, essas duas testemunhas, esses dois profetas, esses dois homens, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Eles testemunharam. Por amor, por Jesus eu morro, por Jesus eu vivo de novo. Testemunho. Já em Apocalipse 13, novamente se faz uma referência, só com uma forma de pista, de que aqui é a sabedoria, aqui tem uma dica. Aquele que tem entendimento, presta atenção, profeta, aquele que tem entendimento, que és tu, calcule o número da besta, porque o número é de homem e seu número é 666. Agora, então, aqui vou fazer algumas referências em outros livros da Bíblia, a quais remetem, né, lembram estes profetas. Lá em Atos 17, 30 a 32 diz: mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância. Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam. Porque aqui é Deus Pai que está falando. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar todo mundo por meio do homem que destinou, que é Jesus Cristo. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos.
Jesus foi a primícia dos mortos. Foi o primeiro a ressuscitar da humanidade. Entende? E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Aqui remete o seguinte, em Atos 17 é Paulo falando, ok? E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam: acerca disso ouviremos outra vez. Essas ressurreições dos mortos, né? Lembra quem? Quem vai ressuscitar, que são esses dois profetas, vão ressuscitar e ir aos céus. Outra passagem que remete e lembra também o que aconteceu lá no passado, se repetindo no futuro, é o seguinte. Aqui a gente já não está num contexto de Isaías 43, versículo 1 ao 12. Vamos lá. Mas agora assim diz o Senhor que criou ó Jacó, que formou ó Israel: não temas, porque eu redimi, chamei pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eu não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito, porque teu resgate a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos da tua vida. Não temas, pois, porque estou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul não te retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra. E todos os que são chamados pelo meu nome, e eu os criei para a minha glória, eu os formei e eu também os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Preste muita atenção nessa frase aqui. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Qual que é a pior cegueira que existe? A pior cegueira não é a visual, é a mental. Do que adianta você ter os olhos se sua mente é cega? Então veja que está dizendo assim, ó: trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Agora a gente precisa voltar lá em Apocalipse para ver o que diz sobre esses surdos e cegos. Aqui é uma igreja e você que faz parte dessa igreja vai entender. Como disse, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho de mim, compres ouro refinado do fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistes e não apareça a vergonha da tua nudez, e que te unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Bom, se você precisa usar um colírio para ver, é porque você não vê. Ou seja, você é cego. Então, Isaías 43, 1, 12, quando fala que trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos, está se referindo a esse povo que precisa de colírio para que veja, e roupas brancas para que vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Sabe para quem que é esse recado? Para Laodiceia. Para Laodiceia, não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia, tá? Laodiceia. Então vamos lá. Seguindo adiante. Todas as nações, agora já em Isaías novamente, todas as nações se congreguem e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isto?
e fazer-nos ouvir coisas antigas. Aí Deus diz: apresentem as suas testemunhas, para que se justificam e se ouça e se diga, verdade é. Então Deus diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, Deus, o Criador, vós sois a minha testemunha, e meu servo a quem escolhi. Veja, lembra que servo é profeta? E lá em Apocalipse diz as duas testemunhas. E Deus está falando agora aqui em Isaías 43: vós sois a minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, meu profeta, a quem escolhi, para que saibais e creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Lembra que eu falei que essas duas testemunhas vai testemunhar de que por Jesus eu morro, por Jesus eu vivo de novo. E Deus vai fazer todos esses sinais, né? Terremotos, vai ressuscitar eles, vai haver os terremotos. Primeira coisa, vai dar poder a essas duas testemunhas, autoridade, sabedoria. Vai fazer que desça fogos do céu, jogue pragas quantas vezes quiserem a esses dois servos, a esses dois homens, a esses dois profetas. Vai anunciar para o povo de que este homem que vai estar aí, que vem da França, que é o anticristo, Emmanuel Macron, não é Deus. E que o Deus, o verdadeiro seu Deus, está no céu e vai voltar, e todo olho verá, de uma só vez. Então, quando Deus está dizendo aqui, ó, vós sois as minhas testemunhas, está dizendo, de quem? Diz o Senhor, e meu servo, meu profeta, a quem escolhi para que saibais e me creiais e entendeis de que eu sou o mesmo, e antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. De que? O anticristo não é Deus. E eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Aí. Tá aí. Então, temos, resumindo, isso é só na Bíblia. Agora eu vou começar a entrar no espírito de profecia para ver o que fala sobre esses servos, sobre essas testemunhas, sobre estes homens, ok? Então na Bíblia, já diz em Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, os dois profetas, as coisas que breve devem acontecer, e pelo seu anjo enviou e notificou a João, o revelador, o servo João, o outro profeta, né? Apocalipse 10, 7. Mas no dia do sétimo ano, quando Jesus estiver prestes a voltar, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como ele há de anunciar aos profetas, seus servos. Né? E aí já em Apocalipse 11, 3 em diante, darei poder a minhas duas testemunhas, profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco, essas 12 oliveiras dos candelabros permanecem Senhor na terra. Já lá em Apocalipse 12, 11, agora diz: eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Então aqui já temos Apocalipse capítulo 1, primeira confirmação. Apocalipse capítulo 10, versículo 7, segunda confirmação. Apocalipse 11, do 3 ao 13, terceira confirmação. Quarta confirmação já está dentro de Apocalipse 11, estes dois profetas. Quinta confirmação, Apocalipse 12, 11, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho que deram, que é as duas testemunhas, vão testemunhar que Jesus em breve virá, mas não é esse Deus que vai vir, esse é o anticristo, não é Deus.
Sexta confirmação. Aqui a sabedoria, aqui tem aquele que tem entendimento, que é um desses profetas. Calcule o número da besta, porque o número de homem, seu número é 666. Agora, fazendo referências, né? Lembretes ao que já aconteceu no passado, a falas e profecias as quais não estão no livro de Apocalipse, mas sim em outros livros. Já lá agora em Atos 17, do 30 ao 32, é a sétima confirmação, tá? A ressurreição dos mortos. Agora já lá em Isaías 43, 1 ao 12. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais, creiais e entendais que eu sou o mesmo, e antes de mim Deus nenhum se formou, nem depois de mim haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz, e Deus estranho nenhum entre vós houve, pois vós sois as minhas testemunhas. As duas testemunhas, os dois profetas, os dois homens, diz o Senhor, eu sou Deus. Isaías 43, versículo 1, 12. Essa é então a oitava confirmação. Bom, tudo isso eu estava usando a Bíblia para desmistificar, para entender, né, realmente quem são essas duas testemunhas, ok? Claro que há versículo, algum entendimento que eu tirei desse livro, e também, né, deste livro, tá um pouco apagadinho, não dá pra ver direito, mas este livro deixa eu ver se dá pra focar aqui. Mas este livro é o grande conflito. Então, agora a gente vai começar a entrar, né, na questão do espírito de profecia. O que é o espírito de profecia? O mesmo espírito que inspirou os profetas canônicos, os profetas que estão na Bíblia, Isaías, Ezequiel, João, Elias, Moisés, o mesmo espírito de profecia que inspiraram eles, e eles estão na Bíblia, é o mesmo que inspira outras pessoas e também vai inspirar e inspira estes dois profetas, ok? Então vamos ver o que nos escritos do espírito de profecias não canônicos, que não estão na Bíblia, mas em livros escritos através da mensageira Ellen White, a qual escreveu, mas não são palavras delas, e sim de Deus, porque não é mais importante o carteiro do que o autor da mensagem e a mensagem, mas sim o autor e a mensagem, que é Deus, ok? O crédito todo é para Deus. Claro que também Ellen White houve ali muita importância, né? Houve muita importância escrever os fundamentos, os direcionamentos de como viver, ter uma vida saudável, e teve o maior feito, né, escrito por ela, mas através de Deus e só por Ele, que é o grande conflito. E neste livro retrata o grande conflito do bem e do mal. Este livro aqui, ele é um detalhamento do que está em Apocalipse. Se você for ler Apocalipse e não ler esse livro, você é papo que você não entende nada. Então a gente agora vai começar a entender o que esse livro diz realmente sobre essas duas testemunhas e esses dois profetas. Bom, vamos lá então. O que o Espírito de Profecia diz sobre essas duas testemunhas e esses dois profetas? Os períodos aqui mencionados, 42 meses, de Apocalipse 13:5, e foi-lhe dado
Esdras Vlogs.